Olá pessoal, meu nome é Alexandre e estamos na série Conhecimentos Pedagógicos, na parte 2 do vídeo sobre a obra Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire. Pois bem, deixa eu falar uma coisinha. No primeiro vídeo, diz lá, parte 2, 1/2. Na verdade, quando eu estava fazendo a edição, eu percebi que o vídeo ia ficar muito grande. E vídeos de resumo de livro muito grandes, sobretudo para nós professores que temos pouco tempo para estudar, ou que temos que estudar entre uma aula e outra, nos intervalos, enfim, acaba ficando meio complicado. Então eu dividi em mais uma parte. Então, temos essa segunda parte e vamos ter a terceira parte com o restante da obra. Pois bem, toda a introdução, né, todos os comentários feitos no vídeo 1, eu não vou repetir. Vamos direto então para os tópicos que Paulo Freire usa para poder falar do que para ele são competências necessárias para o educador. Não há docência sem discência. Bom, pode parecer meio lógico que para alguém ensinar, alguém tem que aprender. Mas o processo era tão mecânico que nós tínhamos um professor que ensinava e daria a mesma aula se eu estivesse numa sala de 20 pessoas, numa sala de 10 pessoas, numa sala sozinho, ou numa sala com crianças, numa sala com adultos, numa sala com pessoas idosas, enfim. Não havia uma preocupação em quem estava aprendendo. Havia apenas uma preocupação em ensinar. Tanto que hoje o foco da educação é na aprendizagem. Depois de pensadores como Paulo Freire, por exemplo. Mas antes o foco era no ensino. Quer dizer, ensinou. Se aprendeu, não aprendeu, o problema é seu. Então vamos continuar aqui. Ensinar exige rigorosidade metódica. O que é isso? Veja bem, gente. Ao contrário do que se propaga sobre o construtivismo e o socioconstrutivismo, que é a linha freiriana, não se educa por improviso ou apenas observando o meio. É necessário um plano e um método. Então, estudo é necessário, plano é necessário, método é necessário você preparar a aula. Não pode haver uma aula de improviso. Lógico, haverão dias e dias. Dias em que vai ser necessário e dias que não serão necessários. Mas você, professor, você, colega, tem que preparar. Mesmo que você tenha que esquecer ou deixar de lado aquilo que você preparou, mas você tem que preparar. Tá? E o método, a forma, qual é o plano, como que isso vai se dar? Continuando. Tópico 1.2. Ensinar exige pesquisa. Cada estudante é um universo. É necessário que o professor conheça o que está ministrando e tenha domínio dos conteúdos e dos métodos didáticos. O professor ele tem que ser um pensador, um pesquisador, um cientista. Ele tem que ser especialista naquilo que faz. Ele não pode ser simplesmente alguém que repete. Alguém que vai repetindo. Ok? Ensinar exige respeito aos saberes do educando. Freire compreende que o respeito não se dá somente no plano puro e simples da educação, do ser educado, mas sim do respeito como pessoa, como membro de uma sociedade, como parte da humanidade. O conhecimento que o aluno traz consigo é fator que só tem a enriquecer a aula. Então, a escola antiga, na fórmula antiga, compreendia assim: o aluno não sabe nada, nós vamos ensinar tudo ao aluno. O aluno é um caderno em branco. Nós sabemos que isso não existe. Às vezes o caderno vem faltando folhas, às vezes o caderno já vem tudo escrito, mas escrito de forma inadequada. Às vezes, enfim, vários problemas existem aí. Então nós temos que respeitar esses saberes do educando e usá-los a nosso favor, a favor da aula. Philippe Perrenot diz que o professor deve criar ou aproveitar situações ótimas de aprendizagem.
Piaget chama de problemas ótimos, mas Perrenot não entendeu muito bem essa história de problema ótimo, né? O que problema ótimo ou situação ótima é o quê? É aquilo, o momento. O momento, aquilo que está acontecendo, o saber do aluno. Você vai passar um conteúdo, você pergunta, fulano, o que seu pai faz? Ah, meu pai faz tal coisa. Então você parte desse pressuposto para começar a ensinar. Então você parte daquela situação, entendeu? Para que a aula seja uma sequência, mas com rigorosidade metódica. Continuando. Ensinar exige criticidade. Não há imparcialidade. É de Paulo Freire a grande pergunta: de que lado você está? Não se ensina sem contextualização, sem visão crítica. Visão crítica da disciplina que você está dando, visão crítica do governo que está gerindo a escola, visão crítica das coisas que... Não é que você vai ser um cara que vai protestar de tudo, um cara que só vai ficar arrumando bagunça. Não. Visão crítica é você contextualizar e colocar a sua disciplina dos livros na vida. E quando Paulo Freire pensa isso, ele pensa no professor como um motivador. Isso que eu estou fazendo aqui, pessoal, de estar dando essa aula, eu não ganho tostão para isso. Mas é o quê? É uma necessidade que eu tenho por meio de uma reflexão política, por meio de uma visão social. Eu não acho certo que nós tenhamos diversos meios de educação aqui disponíveis e nós não usemos. Os outros setores da sociedade usam, a educação não. Por quê? Então eu faço isso. E tenho prazer cada vez que recebo uma mensagem de alguém dizendo: olha, foi muito útil para mim, me ajudou. Que bom. Eu sei que de alguma forma eu estou auxiliando esse colega e esse colega de repente pode estar auxiliando alguém que vai ser o cara que vai casar com a minha filha, por exemplo, ou o cara que vai, a menina que vai ser a esposa do meu sobrinho, entendeu? A gente não sabe. Então semear as coisas boas, no caso a criticidade, eu faço isso por uma visão crítica, por uma necessidade crítica. Não há docência sem discência, né? O capítulo 1 do livro, e na parte 5 ele diz: ensinar exige estética e ética. Se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. Educar é formar. Então veja lá, tudo tem que ter um propósito. Eu não posso passar... um exemplo muito bom que aconteceu foi a história da tia Anastácia que subia no pé de manga ou subiu na árvore feito uma macaca e queriam censurar o livro do Monteiro Lobato por causa dessa frase, dizendo que era uma frase racista. Para a época não. Para a época era um comportamento comum, normal. Opa, isso que eu estou fazendo agora com a obra de Monteiro Lobato é uma reflexão estética e ética. Ok? Então nós devemos fazer isso no cotidiano com os nossos alunos. Vamos lá. Ensinar exige corporeificação das palavras pelo exemplo. Aí eu tirei um trechinho do livro do Paulo Freire para poder explicar isso melhor. Nada melhor do que as palavras do próprio. O engajamento político é necessário, não político partidário, mas político no sentido amplo da palavra. Político no sentido de polis, no sentido de governo, no sentido de sociedade. Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que rediz em lugar de desdizê-lo. Não é possível ao professor pensar que pensa certo, mas ao mesmo tempo pergunta ao aluno se com quem está falando. Veja lá. Se o professor fala em liberdade, ele não pode se colocar como um ícone na sala de aula. Ele não pode se colocar como um ditador na sala de aula se ele fala em democracia. Entendeu? Isso é o que Paulo Freire propõe nesse subitem. Continuando aqui, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição à discriminação. Hoje, com a inclusão, com a diversidade, fica muito claro isso. Mas no tempo de Paulo Freire não era tão claro, não. Veja lá, pensar certo é fazer certo. É ter segurança na argumentação, é saber discordar do seu oponente sem ser contra ele ou ela, sem qualquer tipo de discriminação. Ao educador, cabe desafiar o educando e produzir sua compreensão do que sendo comunicado. Veja bem, o professor tem que ser esse cara que questiona,
mas aceita o novo e não discrimina, mesmo discordando da posição do aluno. Certo? Capítulo 1/8. Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. E aí eu tirei um trecho também de Paulo Freire para poder falar sobre isso. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Isto é, será que eu fiz certo? Será que naquele momento eu reagi da forma que deveria ter reagido? Será que aquela resposta estava correta, estava adequada? O próprio discurso teórico necessário à reflexão crítica tem que ser de tal modo concreto que quase se confunde com a prática. O seu distanciamento epistemológico, isto é, no sentido do conhecimento, a ciência do conhecimento, da prática enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exercer em torno da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Então, veja lá. Eu não tenho que ser ingênuo a ponto de achar que se eu ensinar de qualquer forma o aluno vai aprender. Não, não vai. Eu tenho que refletir. E não tenho que ter medo de perceber que errei. Ah, eu errei. Maravilha, vamos lá. Que bom que somos humanos. Vamos lá. É bom a gente sempre revisar isso, né? Que somos humanos. E o último tópico do capítulo 1. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Hoje é muito claro para nós, mas, repito, no tempo de Paulo Freire, uma ditadura brava, né, acabando, outra ditadura muito brava começando, um período muito complexo, essa forma não era tão clara assim. A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a classe dos educandos, cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa progressista. É problema que não se pode ser desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. É isso que o puro treinamento do professor não faz, perdendo-se e perdendo-o na estreita e pragmática visão do processo. Eu tenho que respeitar a identidade cultural do meu aluno, eu tenho que respeitar se o meu aluno assiste novela, mesmo achando que é uma perda de tempo. Eu tenho que dizer que é uma perda de tempo, mas tenho que mostrar para o meu aluno que aquilo também tem sua importância. Enfim, eu não posso ser preconceituoso culturalmente falando. Ok? Pois bem, pessoal, aqui a gente termina o primeiro capítulo do livro. Eu não quero me delongar mais, para que não fique muito maçante. Nós vamos parar por aqui. Muito obrigado, então, pessoal. Até a próxima. E aguardem aí que logo, logo sai a terceira e última parte da pedagogia da autonomia. Forte abraço a todos.